Ó, atenção, nós tínhamos parado aqui. Alguns verbos se constituem em formas primitivas derivadas. O que seria uma forma primitiva? O verbo ver. O que seria uma forma derivada? Eu colocar um prefixo para formar, por exemplo, rever. Por, compor, ter, entreter, fazer, satisfazer, dizer, bem dizer, por exemplo, certo? Então, como é que eu vou conjugar? Para facilitar o nosso raciocínio, eu penso no verbo ver. Eu vira, eu visse, eu vir. Aí eu coloco o re na frente. Revira, revisse, revir. A mesma coisa com o verbo pôr. Pusera, pusesse, puser. Aí eu só coloco o prefixo na frente. Compusera, compusesse, compuser. O verbo ter, tivera, tivesse, tiver. Aí eu coloco o prefixo. Entretivera, entretivesse, entretiver. O verbo fazer, coloco o prefixo. Satisfizera, satisfizesse, satisfizer. Bem dizer, bem dissera, bem dissesse, bem dizer. Nós temos a tendência de conjugar como se fosse regular. Bem dizesse, bem dizer, em vez de bem disser, bem dissesse. Satisfazera, satisfazesse, em vez de satisfizesse. Então, cuidado, entretera, em vez de entretivera. Então, pensem nas formas primitivas e só coloquem o prefixo, que daí vocês não vão errar, tá bem? Então, atenção, hein? Muitas vezes eles colocam questões só com as lacunas para vocês completarem com a forma certa e eles sugerem a forma errada e se nós não ficarmos atentos a este raciocínio, nós acabamos errando a resposta, tá? Agora vamos aos tempos derivados do infinitivo. O que é o infinitivo? É o nome do verbo, falar, vender, partir. Então, essas formas verbais vão partir dessas três formas. Então, não preciso nem conjugar. É o nome do verbo. Aí, ele vai derivar o pretérito imperfeito do indicativo. De que forma? O verbo falar, eu corto o R final e acrescento o vá, que é a desinência de pretérito imperfeito. Eu falava, eu estudava, eu trabalhava. O verbo vender, eu corto o er e acrescento ia, vendia, escrevia, entendia, terminação ia para fazer o pretérito imperfeito do indicativo. Terceira conjugação, partir, corto o R e acrescento o A. Alguns autores falam corto o IR e acrescenta ia, tanto faz. O importante é que a terminação vai ser partia, abria, assistia, dividia e assim por diante, tá? Então, vá para a primeira, ia para a segunda, ia para a terceira. Mas atenção, que algumas formas verbais não seguem, são exceções. Por exemplo, o verbo ser vai ficar eu era. O verbo ter vai ficar eu tinha. O verbo pôr, eu punha. O verbo vir, eu vinha. Vamos colocar aqui reticências, tá? Então, temos aí algumas formas verbais que não seguem o processo da derivação. Tá ok? O segundo tempo verbal que sai do infinitivo, o futuro do presente e do indicativo. Verbo falar, o vender, o partir, eu vou simplesmente acrescentar o ei. Falarei, venderei, partirei. Alguns autores mandam cortar o R e acrescentar o rei. Dá na mesma, tá? Falarei, venderei, partirei. Bem simples. Eu falarei, tu falarás, ele falará. Nós falaremos, vós falareis, eles falarão. Chama a atenção de vocês que é o futuro do presente do indicativo que tem a terminação ão no final. Tem gente que põe a terminação ão no pretérito. Não, é no futuro. Falarão, estudarão, entenderão, escreverão, partirão, assistirão e assim por diante. É no futuro do presente que há a terminação ão.
Mas atenção para esses três verbos que eles se constituem em exceções. O verbo fazer, eu farei. O verbo dizer, eu direi. O verbo trazer, eu trarei. Qual é a exceção? Eles perdem esse Z, né? Senão ficaria fazerei, trazerei e dizerei. Então, eles vão ficar farei, direi, trarei. Cuidado, tá? Nas formas derivadas, como por exemplo, bem dizer, não é eu bem dizerei, eu bem direi. Refazer, eu refarei. Satisfazer, eu satisfarei. Então, cuidado com esses três verbos aqui, que eles perdem esse Z aqui, ó, intermediário, cai. Então, vai ficar farei, direi, trarei. Tudo bem, pessoal? A aula é longa hoje, porque são duas derivações que eles puseram na mesma aula, então fica um pouco acumulado o assunto. Nós vamos precisar de uma terceira lousa. Tudo bem?